Graças a paz, irmãos. Bom dia para você. Mais um dia na nossa campanha de leitura bíblica. Hoje estaremos lendo os capítulos 30 e 31 de 1 de Samuel e lendo o primeiro capítulo de 2 de Samuel. Então quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo e acompanhar a leitura. Capítulo 30 de 1 de Samuel está escrito: Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul de Ziclag e tinham ferido a Ziclag e a tinham queimado a fogo. E tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes, e ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houvesse mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Gisraelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa de seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote filho de Ameleque: Traze-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu esta tropa, alcançá-la-ei? E lhe disse: Persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Bezó, onde pararam os que ficaram atrás. E perseguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Bezó. E acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de pássaro. E comeu, e voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. E Davi lhe disse: De quem és tu? E de onde és? E disse o moço egípcio: Sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou porque adoecia 3 dias. Nós invadimos o lado sul dos Queretitas, e o lado de Judá, e o lado sul de Caleb, e pusemos fogo em Ziclag. E disse Davi: Poderias, descendo, guiar-me a essa tropa? E disse-lhe: Por Deus, jura-me que não me matarás, nem me entregarás na mão do meu senhor, e descendo te guiarei a essa tropa. E descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo, dançando por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu-os Davi, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados sobre camelos, fugiram. Assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres salvou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto tinham tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levaram-nas adiante do outro gado, e diziam: Este é o despojo de Davi. E chegando Davi aos 200 homens que, cansados que estavam, não puderam seguir a Davi e que deixaram ficar no ribeiro de Bezó, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. E chegando-se Davi com o povo, os saudou em paz. Então todos os maus e perversos dentre os homens que tinham ido com Davi responderam e disseram: Visto que não foram conosco, não lhe daremos o despojo que libertamos, mas que leve cada um a sua mulher e seus filhos e se vá. Porém, Davi disse: Não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou
e entregou a tropa que contra nós vinha nas nossas mãos. E quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem, igualmente repartirão. O que assim foi desde aquele dia em diante, porquanto o pôs por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. E chegando Davi a Ziclag, enviou do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: Eis aí para vós uma bênção do despojo dos inimigos do Senhor. E aos de Betel, e aos de Ramote do Sul, e aos de Jaté, e aos de Aroé, e aos de Sifimote, e aos de Estemoa, e aos de Recal, e aos que estavam nas cidades jerameelitas e nas cidades dos queneus, e aos de Ormá, e aos de Corazã, e aos de Ataca, e aos de Hebron, e a todos os lugares em que andara Davi, ele e os seus homens. Capítulo 31. Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram mortos na montanha de Gilboa. E os filisteus perseguiram a Saul e a seus filhos. E os filisteus mataram a Jonatas e a Aminadab e a Malquissua, filho de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul ao seu pajem de armas: Arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu pajem de armas que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Assim faleceu Saul e seus 3 filhos, e o seu pajem de armas, e também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. E vendo os homens de Israel, que estavam deste lado do vale e deste lado do Jordão, que os homens de Israel fugiram e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. Sucedeu, pois, que, vindo os filisteus no outro dia para despojar os mortos, acharam a Saul e a seus 3 filhos estirados na montanha de Gilboa, e cortaram-lhe a cabeça, e o despojaram das suas armas, e enviaram pela terra dos filisteus em redor a anunciá-lo no templo dos seus ídolos e entre o povo. E puseram as suas armas no templo de Astarote, e o seu corpo o afixaram no muro de Bet-San. Ouvindo então os moradores de Jabes de Gileade o que os filisteus fizeram a Saul, todo homem valoroso se levantou e caminharam toda a noite, e tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro de Bet-San, e vindo a Jabes os queimaram. E tomaram os seus ossos e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes, e jejuaram 7 dias. 2 de Samuel, capítulo 1. E sucedeu, pois, que depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas, ficou 2 dias em Ziclag. E ao terceiro dia, um homem veio ao arraial de Saul, com as vestes rotas e com terra sobre a cabeça. E chegando ele a Davi, se lançou ao chão e se inclinou. E Davi lhe disse: De onde vens? E ele disse: Escapei do arraial de Israel. E disse-lhe Davi: Como foi lá isso? Peço-te dízimo. E ele lhe respondeu: O povo fugiu da batalha, e muitos do povo caíram e morreram, assim como também Saul, Jonatas, seu filho, foram mortos. E disse Davi ao moço que lhe trazia as novas: Como sabes tu que Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos? Então disse o moço que lhe dava notícia: Cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava encostado sobre a sua lança, e eis que os carros e os da cavalaria apertavam-no. E olhando ele para trás de si, viu-me e chamou-me, e eu disse: Eis-me aqui. E ele me disse: Quem és tu? E eu lhe disse: Sou Amalequita. Então ele me disse: Peço-te, arremessa-te sobre mim e mata-me, porque angústias me têm cercado, pois toda a minha vida está ainda em mim. E arremessei-me, pois, sobre ele, e o matei, porque bem sabia eu que não viveria depois da sua queda. E tomei a coroa que tinha na cabeça e o bracelete que trazia no braço, e os trouxe aqui ao meu senhor.
Então apanhou Davi as suas vestes e as rasgou. Assim fizeram todos os homens que estavam com ele. E prantearam e choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas seu filho, e pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. Disse então Davi ao moço que lhe trouxera nova: De onde és tu? E disse ele: Sou filho de um estrangeiro amalequita. E Davi lhe disse: Como não temeste tu estender a mão para matares ao ungido do Senhor? Então chamou Davi a um dos moços e disse: Chega e lança-te sobre ele. E ele o feriu e morreu. Pois Davi lhe dissera: O teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: Eu matei o ungido do Senhor. E lamentou Davi a Saul e a Jonatas seu filho com esta lamentação, dizendo ele que ensinasse aos filhos de Judá o uso do arco. Eis que está escrito no livro de Jaché: Há ornamento de Israel. Nos teus altos foi ferido como caíram os poderosos. Não há notícias em Gate. Não o publiqueis nas ruas, não as noticieis em Gate, não a publiqueis nas ruas de Ascalon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que não saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Vós, montes de Gilboa, nem orvalho nem chuva caia sobre vós, nem haja campos de ofertas alçadas, pois aí desprezivelmente foi arrojado o escudo dos poderosos, o escudo de Saul, como se não fora ungido com óleo. Do sangue dos feridos, da gordura dos valentes, nunca se retirou para trás o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, tão amados e queridos na sua vida, também na sua morte não se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de escarlata em delícias, que vos fazia trazer ornamentos de ouro sobre as vossas vestes. Como caíram os poderosos no meio da peleja, Jonatas nos teus altos foi morto. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Quão amabilíssimo me eras, mas maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Como caíram os poderosos e pereceram as armas de guerra. Então terminamos a nossa leitura. Amanhã, se Deus permitir, estaremos lendo os capítulos 2, 3, 4 e 5 do livro de 2 Samuel. Então que Deus te abençoe. Até amanhã, se Ele assim o permitir.